Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor ao seu coração, amém? E o texto que eu quero ler é um texto muito conhecido do povo de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz o seguinte: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Palavra de Jesus. Algumas lições aqui rápidas para nós atentarmos aqui. A primeira lição está na primeira sentença do versículo. Não tenham medo, Jesus está dizendo para os seus discípulos. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Pois bem, o máximo que os ímpios podem fazer em relação ao cristão é tocar no nosso corpo. Nada mais. Eles não têm o poder de tocar na alma do crente, não têm o poder de tocar no espírito do crente. Né? E nós vemos isso na história do cristianismo, os crentes do primeiro, do segundo século sendo lançados nas arenas para serem mortos pelas feras, para serem mortos pelos gladiadores, crentes sendo crucificados, decapitados, enfim, toda a história do cristianismo nós vemos a fidelidade. Muitos, recusando-se a negar a Cristo, deram as suas vidas literalmente por amor ao Senhor. E o máximo que eles fizeram foram apenas tocar no corpo do crente. Então, primeira lição que nós aprendemos: o ímpio, a pessoa maligna, não pode tocar na tua alma. A tua alma, a nossa alma, o nosso espírito pertence ao Senhor. O máximo que eles podem fazer é tocar no corpo. Por isso que você vê aí na cidade, meios urbanos, cristãos sendo mortos, pastores, crentes normais, às vezes vítimas de bala perdida, mortos por conta de um assalto, um latrocínio, roubo seguido de morte, enfim. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus disse: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Segundo ponto o inferno existe. Mesmo a despeito de alguns falsos mestres negando, não acreditam na existência desse lugar de tormento, Jesus disse que existe um lugar chamado inferno. E diz que nós devemos temer a Deus, porque Deus é o único que tem o poder de fazer perecer. Ou seja, de levar a tormento eterno à alma, né, do indivíduo que viveu neste mundo distante dele, e do corpo que um dia, desta alma que foi para o inferno, um dia esse corpo vai ressuscitar em glória ou sem glória, para ser lançado no lago de fogo e enxofre, como diz as escrituras no sentido escatológico. Muito bem, segundo ponto é este: o inferno existe. Jesus fala sobre o inferno. Embora você vai ver aí teólogos, foi um canal no YouTube com quase 100 mil inscritos, arrebanhando vários incautos juntamente com ele. Ele ali diz que o inferno existe, nega a existência do Espírito Santo, nega a divindade de Jesus, mas nas suas horas de lazer ele está com a sua cervejinha na praia bem gelada, vivendo como um mundano qualquer. Então veja bem, o inferno existe. Ao contrário desses falsos mestres, desses falsos teólogos mundanos, Jesus afirma: eu prefiro ficar com Jesus no que diz respeito à existência do inferno. Terceiro ponto, terceiro ensino aqui, é que Jesus nos ensina que nós devemos temer a Deus, somente a Deus, porque somente Ele pode lançar uma alma no inferno. Então você vai ver pessoas temendo aos homens, pessoas preocupadas muito mais em agradar e atender aos homens, em temer, em servir aos homens, do que o próprio Deus. Ok? Então, de fato, queridos, o inferno existe. E o Senhor Jesus, Ele tem o poder para lançar essas almas no inferno. E a questão aqui é que existem algumas seitas, alguns grupos que se dizem cristãos, que negam a existência do inferno, como os adventistas do sétimo dia e os testemunhos de Jeová. Eles são chamados de aniquilacionistas. Eles acreditam nessa tese de que a alma, quando sai desse corpo, desencarna, a alma do ímpio, ela vai ser aniquilada. Não existiria um inferno para ela sofrer. Bem, isso daria um estudo bíblico de horas, porque existem vários textos que comprovam que a alma do ímpio não será aniquilada, não deixará de existir, numa espécie de doutrina budista como Nirvana, que o espírito reencarna várias vezes, por várias sucessões, e logo após ela se incorpora ao cosmo, deixando de existir. Não.
As Escrituras não ensinam um aniquilacionismo. Pelo contrário, ensina que o inferno existe e é um lugar de tormento. O termo grego aqui é Hades. Quando a Bíblia Latina foi traduzida por São Jerônimo, Jerônimo traduziu Hades, né? Este lugar de tormento, traduziu por infernos, a palavra latina inferno, daí a nossa palavra portuguesa é inferno, mas no grego é Hades. Sim, existe o inferno e é um lugar para o qual o Senhor lançará todo aquele que não teme ao Senhor. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Tema a Deus, o inferno existe. Deus te abençoe.